Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da vida, o Deus que nos chama para construirmos juntos o seu reino, o reino de Deus. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos refletindo sobre o início do tempo litúrgico chamado tempo comum, né? Você percebe que a igreja, neste tempo, usa a cor verde, a estola do padre, a casula, a toalha do altar, enfim, a cor verde é a cor do tempo comum, que é uma cor de esperança, né? Liturgicamente falando, o verde quer dizer esperança. E é neste tempo também, no início do tempo comum, que Jesus começa a mostrar para o seu povo e para nós de hoje as belezas do reino de Deus. Além das belezas do reino, a importância deste reino para que todas as pessoas tenham vida feliz, tenham a vida boa. Foi para isso que ele veio, implantar aqui na terra o reino de Deus. E na liturgia do quarto domingo comum, que foi domingo passado, nos apontou para esses caminhos. Cronologicamente, né, coincide o evangelho, o início dos evangelhos do tempo comum com a construção do reino de Deus. É bom a gente prestar atenção nesses, poderíamos dizer, detalhes litúrgicos, né? É bom para a gente entender toda a dinâmica da igreja, né? Como que isso é feito, como que isso é planejado. Aliás, o ano litúrgico é muito bem planejado, tem os seus tempos, né? Os seus motivos, né? E, começando, nós percebemos no domingo passado, quando Jesus chamou, há 15 dias atrás, quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, Simão e André. Agora já organizou, já tem um grande número de pessoas que o acompanha, né? E certo dia, Jesus sobe no monte com bastante pessoas, um grupo de pessoas interessadas em conhecer Jesus. E Jesus então sobe ao monte. Aí eu vejo uma coisa muito bonita, a beleza da cultura judaica. Era costume, as pessoas que leem a Bíblia, inclusive lá no Antigo Testamento, era costume do povo judeu subir no monte para ficar mais perto de Deus. Eles achavam que quando subia lá no monte, né, por exemplo, quando Moisés foi buscar as tábuas da lei, foi apresentar para o povo as tábuas da lei, foi no Monte Horebe, né? Então o povo tinha essa cultura de subir no monte para estar com Deus. E Jesus quis continuar se servindo dessa cultura judaica. Aliás, é assim pedagógico, né? Dá-se a impressão que quando sobe no monte, fica mais perto dos céus. E foi lá que Jesus fez o Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-aventuranças. Outro fato bem interessante foi a transfiguração, né? Quando Jesus se transfigurou, ele estava também no monte, né? Coisa bonita, e são detalhes que enriquecem, né, todo o entendimento da Bíblia. O grande objetivo, a missão de Jesus, foi implantar na terra o reino de Deus. Por isso ele se serve de detalhes, né? Chama o povo, sobe no monte para conversar com o povo, para mostrar para o povo os verdadeiros caminhos. Toda a centralidade, portanto, do Sermão da Montanha é para a valorização daqueles que compreenderiam a importância, a grandeza do reino de Deus. E aí é muito perigoso a gente confundir, achar que o Sermão da Montanha é um sermão só para consolar o povo, né? Os pobres, os sofredores,
que é como um ópiozinho para anestesiar os sofrimentos do povo. Uma consolação temporária, né? Ah, você está com uma cólica de rins aí, mas não preocupa não, isso não é nada não, isso vai passar, né? Ah, você está com a doença, não, não preocupa com isso não, isso é coisa à toa. Não, não é por aí. É preciso de entender o tamanho, a dimensão do sofrimento, a causa dos sofrimentos. E, sobretudo, valorizar aqueles que compreendem este sofrimento. Assim foi o Sermão da Montanha. Jesus valoriza, exorta o seu povo, os seus seguidores, inclusive a nós, para que entendamos que existe no mundo sofrimentos e que esses sofrimentos devem sim ser vividos, ser vivenciados como ação pastoral, como ação da igreja, como forma de servir a Deus. A igreja nos motiva para isso, ao serviço. Somos servidores do reino. Por isto nos é mostrado, nos é apresentado pelo próprio Jesus a felicidade do servir. Quando nós servimos ao outro, nós nos tornamos felizes, porque cumprimos aquilo que o nosso Deus em Jesus nos pediu, né? Então, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, não é conformismo, mas é sinal de valorização. E Jesus começa dizendo: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Continuamos pensando nos perigos das má interpretações. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Será que Jesus é feliz, acha feliz o pobre? Não. Todo o Evangelho, quando a gente contextualiza o Evangelho, a gente sabe que Jesus foi totalmente solidário para com o pobre, para com o sofredor. Mas Jesus quer dizer não às avarezas, porque a avareza pode produzir a pobreza. É o que sempre acontece, as avarezas de uns provoca a pobreza de outros, né? Ao acúmulo de alguns, né, em detrimento da pobreza do outro. A questão da partilha também. Há pobreza quando não há partilha. E Jesus nos motiva para a partilha. Aí é claro que é feliz aquele que sabe partilhar. Como que é bom partilhar. E como nos faz bem. Como faz bem aquele que dá, aquele que partilha, também aquele que recebe, é claro. Então, felizes os pobres em espírito, porque Deus é o reino dos céus. Também é uma forma de Jesus ser solidário ao pobre, né? De mostrar ao pobre que ele sim está com ele, né? Falando também em pobres, né, e aflitos, Jesus nos alerta que é preciso ter fome e sede de justiça. Aliás, é importante que a igreja compreenda isto, a necessidade de se buscar a justiça. A gente sabe que é difícil, é muito difícil. Falar de justiça num tempo de injustiças é muito complicado. A história da igreja mostra isto. Não faz tantos anos, né, que padres morreram. Padre Ezequiel Ramin, por exemplo. Padre Antônio Carlos, que era um assessor de Dom Helder Câmara, morreu. Porque queria justiça, porque falava em justiça. Houve um tempo que a igreja teve um grande grupo de bispos que assumiram essa causa, né? Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Balduino e tantos outros. Foram taxados de padres vermelhos, de bispos vermelhos. Triste isso, mas é verdade. Quando a igreja assume esta causa da justiça, ela corre certos riscos, mas aos olhos de Deus, ela se torna verdadeira. A igreja é profética, ela tem a dimensão profética. Nós temos as nossas dimensões também
e a dimensão profética é uma das grandes condições do católico. Nós devemos sim ser protagonistas da justiça. É um dos caminhos, né? Depois Jesus vai falar: felizes os que choram, porque serão consolados. Acho que tem coisa que só Deus pode nos consolar. O choro é uma das coisas. Felizes os que choram, porque serão consolados. Deus é a nossa consolação. Quando acabam os recursos humanos, as forças humanas, é Deus. É o nosso Deus e Senhor da vida. Deus da consolação. Ele nos ajuda sim, né? Mas nós devemos sempre lembrar que nós, cristãos, estamos a serviço do Cristo. Então nós também podemos e devemos consolar a quem chora, ajudar a quem está sofrendo, né? Felizes os mansos, porque herdarão a terra. E aí não se trata, quando se fala de manso, não quer dizer daquela pessoa coitadinha, que aceita tudo. Não. Manso aqui é aquele que sabe fazer os discernimentos, que tem a mansidão de escolher melhores caminhos, caminhos mais propícios para as pessoas, para conduzir as pessoas, para orientar pessoas. É por aí. O manso é aquele que pode ajudar a quem está em dificuldade, que está desorientado, que está sofrendo, né? E que tem essa disposição cristã de ajudar o outro, né? Ainda no sermão das bem-aventuranças, bem-aventurado quer dizer feliz, né? Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Forte. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aí eu fico pensando no nosso Brasil. Quantas injustiças e, consequentemente, quanta falta de justiça. Num tempo em que há tantas pessoas necessitando aí de maior atenção no campo social, ainda por cedo, está vendo num programa de televisão, chuvas alagando a cidade por falta de rede de esgoto, escoamento, isso em São Paulo, nas chuvas de São Paulo. O povo está sofrendo muito as consequências da má aplicação dos recursos. Isso é uma macro, né? É uma grande deficiência. A gente sabe, a gente vê o noticiário de televisão aí, é milhões para aqui, milhões para ali, sendo desviados, né? São as armações, conta fora do país. Enfim, há muitas formas, né, de desviar dinheiro. E ao mesmo tempo, a gente vê esse dinheiro fazendo tanta falta nos hospitais, faltando atendimento, faltando medicamento, faltando aparelho, filas de gente com câncer, com 3, 4 meses esperando atendimento, quimioterapia, radioterapia. Por quê? Porque o hospital está numa situação difícil. Então, essa questão da justiça é muito complicada. Com certeza, as injustiças provocam muitos sofrimentos. Mas Jesus fala, feliz daqueles que têm fome e sede de justiça. Acho que cada um pode pensar, pelo menos querer, pelo menos desejar um mundo novo, um mundo diferente, com mais justiça. Depois Jesus vai falar assim, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Feliz o misericordioso não é só aquele que fica com dó de quem está sofrendo, não. A dó é uma reação humana, né? Deve sim, acontece mesmo, né? É até afetivo ter dó de quem está sofrendo. Mas nem sempre a dó só basta.
é preciso fazer alguma coisa, né? Dó não vai resolver tantos problemas não, né? É uma condição sentimental, afetiva, é preciso fazer alguma coisa, né? Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Paz é dom de Deus, mas é conquista dos humanos. Nós podemos e devemos conquistar a paz, pelos caminhos, inclusive, traçados por Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos motiva para isso, nos aponta caminhos para isso, para achar a paz, né? E depois Jesus vai falar, felizes os perseguidos por causa da justiça. É a valorização da profecia. A nossa igreja, a Igreja Católica, tem como uma das principais dimensões a profecia. Profecia é isto, é perceber que existe a injustiça, mas que movidos pela fé no nosso Deus, que é Jesus, nós queremos sim viver um tempo de justiça. Profecia e justiça caminham de mãos dadas. Para existir a justiça, é preciso que exista a profecia. E para encerrar, falando ainda sobre profecia, Dom Helder Câmara estava prestes a ir para junto de Deus. E Dom Marcelo Barros, que é um monge beneditino, foi visitá-lo. Chegando, Dom Marcelo contemplava Dom Helder deitado na cama. E Dom Marcelo achou que Dom Helder nem sabia, não estava consciente mais, já não escutava mais. Então Dom Marcelo colocou a mão no peito de Dom Helder e falou assim, Dom Helder, me abençoa. Dom Helder ainda abriu os olhos e falou assim, Marcelo, não deixe cair a profecia. Para mim foi assim, a maior motivação para se viver o dom da profecia. Ele que soube neste mundo viver profeticamente, nos motiva a todos nós, seguidores de Jesus, a viver o dom, a dimensão da profecia. Que o nosso Deus nos abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.